você cortou mato ali na internet, pelo menos aqui no Brasil, né, cara? Mato alto, E aí você tá falando de todas as profissões hoje, ou pelo menos as especialidades da área da internet, que, cara, que agora a galera, a molecada aí, vale ouro, né? Vale ouro. Essa turma aí. Como que você vê isso aí, cara, agora? Essa mudança aí de quem cortou mato e agora tá surfando uma onda? Eu acho muito bacana, porque na época você tinha... O que eu acho que tem acontecido hoje é que uma pessoa acabava tendo que aprender muitas disciplinas. Né? E hoje você consegue se especializar. Tem um negócio que os caras chamam agora que como é que chama? UX Writer. Cara, fala assim, isso aqui é maravilhoso. Do ponto de vista de... específico. É muito específico e é muito bonito, porque alguém que tem que entender de texto, de palavra, de maneira geral, mas tem que colocar aquilo dentro de um contexto de uso e dentro de um contexto até imagético, porque se eu vou fazer um botão com aquilo, o botão tem que ter uma palavra. X vai ser caixa alta, caixa baixa, qual é o entendimento. Porra, é um negócio complexo, mas é muito bonito. Então, o que eu acho legal é que essas coisas, elas foram aparecendo como coisas importantes. Elas sempre foram coisas importantes. O que eu acho é que durante muito tempo, e você vê até hoje, né? Você olha uns aplicativos assim, quem fez isso não contratou um cara de UX, porque esse negócio é muito ruim de usar. Ou na pior das hipóteses, não usa, né? Ou não usa, só faz lá e deixa os usuários que se virem. Então eu acho bacana porque eu acho que essa onda, ela é, para mim, muito contemporânea. Ela espelha uma necessidade que vai ser cada vez maior de você ter pessoas que entendam de como é que essas coisas funcionam, né? A gente vai virar seres cada vez mais imagéticos, a gente vai virar coisas que cada vez mais automáticas, o som, a gente está falando de podcast, né? Então, o comando de voz vai ser uma coisa cada vez mais usada daqui para frente, não só por conta dos assistentes, mas de maneira geral. Eu acho que aqueles filmes do Spike Jonze, o Her, né? Aquilo é muito possível de acontecer. Né? Quando a gente pensa num dispositivo que fica cada vez menor e você aciona tudo por voz. E, por outro lado, alguns outros dispositivos que podem ser maiores, eles vão ser visuais. Então, eu vou ter que ter uma coisa muito bem resolvida ali para poder navegar por ele. Então, eu acho muito legal. Quase um desenho de roteiro, né? Do que você está... do que você está vendo, né? O botão precisa combinar com a informação, que precisa combinar com o próximo passo. Então, tudo tem que fazer sentido. Tem o storytelling pra caralho aí na veia, né? Super, né? 3 atos, Aristóteles, 1, 2, 3, ato 1, 2, 3. Né? Apresentação, conflito, resolução. E Luiz, como você se... Você quer falar alguma coisa, André? Não, vai lá, fenômeno. Como você se intitula hoje, assim, cara, no teu cargo, assim, hoje? Porque tem a história da Artplan que a gente falou, tem a da A-Lab, tem no Now, tem bastante coisa aí, mas você vai muito para essa história do storyteller ali, da narrativa. Eu sou contador de história, eu me considero um contador de história. Então, por outro lado, eu trago... Também me considero um especialista. Um especialista é muito, muito arrogante, não é isso. Um conhecedor, um estudioso do storytelling como disciplina. Porque tem uma técnica, né? Eu costumo dizer que nós somos naturalmente bons ouvidores de história. A gente ouve história desde sempre e a humanidade conta e ouve história desde sempre. Ela formulou linguagem a partir da história. Mas para você ser bom contador de história, talvez você precise de técnica. Tem gente que é inata. Tem gente que fala assim, esse cara é foda. Ele vem, e aí traz, seduz, as pessoas começam, a hora que você vê, tá todo mundo na dele. Pega essa turma do stand-up, né, cara? Porra. Como eles conectam pontos, né? No começo da história com o final da história, falando, não é possível. Tem gente que conta bem piada, pra mim, acho muito legal. Porque isso é natural. Ele sabe qual é. Ele cria né, começa uma história, cria uma tensão e pá, dá o punch. A avó da minha mulher, ela conta, esquece, contar piada pra ela, ela conta o final. Ela esquece da história, como que era a mesma história? Ela fala, puta, já perdi. Aí você ri delas, exatamente, Então tem gente que tem isso inato, mas tem gente que dá para aprender, é uma coisa que dá para você, é uma técnica, você consegue aprender. E eu acredito muito, tem uma frase do Yuval Harari, que eu escutei ele numa palestra, que eu achei muito bacana, e que eu falei, puta, acho que isso tem a ver com o que eu quero fazer. Ele fala assim, a gente como comunicador, a gente tem quase que uma missão de transformar, o mundo está muito complexo, então a nossa missão é transformar o complexo em histórias que as pessoas consigam entender. Eu falei, porra, acho que isso é que eu quero fazer. E eu acho que isso descreve bem o que eu faço hoje em dia, em vários níveis, né? Então, às vezes, eu entro numa apresentação para poder olhar para aquela quantidade enorme de informação e tentar ajudar para que aquilo faça um certo sentido. Às vezes, eu mesmo faço a apresentação, às vezes eu vou contar uma história de uma campanha, às vezes eu vou contar uma história de um projeto que a gente vai desenvolver. Então, essa capacidade de olhar para várias coisas e achar uma ordem dentro dessas coisas, construir uma sequência que faça sentido,
aproveitar de alguns momentos dessa sequência e até para chegar na emoção das pessoas, eu falo, pô, eu faço isso bem, acho. Então, como é que você entende essa metodologia da cabeça da audiência, seja ela qual for? Assim, e eu estou perguntando isso porque a gente teve um papo com uma pessoa aqui conhecida nossa, anteontem, e ela estava explicando a metodologia, como é que fala? Quase que inata dela de como estruturar o storytelling dela. Fala, puta, não, eu peguei essa história para fazer um vídeo porque era um tema que tava latente, aí eu peguei e neste momento exato eu falei um palavrão para conectar com a audiência que não sei o quê, aí eu usei uma convocação a pessoas que poderiam levar esse conteúdo a quem interessa, porque eu sei que a minha audiência não se interessaria diretamente. Eu não sei o quanto que essa pessoa tem de fato estudado ou é algo que ela entende do processo, mas como que você faz para entender a cabeça de quem está te vendo? Fala, puta, eu sei que aqui eu posso começar a perder as pessoas, então eu preciso colocar um plot twist para ele se reconectar para depois... Geralmente você tem essa sequência que é isso, né? Você tem a escrita criativa de roteiro acaba aproveitando muito desses recursos que são recursos que vêm de verdade do Aristóteles, da Grécia. O Aristóteles tem um termo que em algum momento você tem uma reviravolta. O termo reviravolta é maravilhoso, porque você está contando um negócio e alguma coisa acontece. Então, geralmente a estrutura básica ela é tão comum, ela é tão conhecida pela gente que ela funciona.